Nós cantamos o Salmo responsorial, Saciai, Senhor. Vamos cantar de novo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Mais uma vez, saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Esse salmo diz muito bem, na verdade, aquilo que toda essa multidão que seguia Jesus estava buscando. Jesus, por onde andava, o que fazia, atraía multidões. Como hoje nós somos também aqui uma multidão, graças a Deus. Uma multidão que contempla Jesus e que vê as suas maravilhas, e que se sente cada vez mais atraídos por Jesus e pelas suas maravilhas. Uma multidão que busca ser saciada com a sua palavra, saciada com o seu bem maior, que é a sua presença eucarística. Mas ao mesmo tempo, a multidão que seguia Jesus tinha um grande problema. É isso que nós vamos meditar nesse evangelho de hoje, que nos foi dado. Evangelho de São João, por quatro domingos nós vamos ter esse evangelho, onde Jesus ele vai dizer que ele é o pão da vida. Então, o evangelho onde nós somos, domingos, onde nós seremos chamados a refletir sobre Eucaristia. Nós começamos com esse sinal do pão. Nós vimos tanto na primeira leitura, tirada do livro dos reis, do segundo livro dos reis, que através de Eliseu também, Deus sacia o seu povo com fartura, realizando um milagre de uma multiplicação. Jesus refaz também esse gesto. A oração da coleta que nós rezamos no começo da Santa Missa, ela disse o seguinte, era a intenção para nós: Senhor, que nós possamos usar os bens temporais para aderir aos bens eternos. Usar agora dos nossos bens temporais para aderir aos bens eternos. Na verdade, está pedindo para nós termos esse sentido da eternidade nas nossas vidas. Esse sentido das coisas do céu. Que na vida do católico não basta simplesmente nós termos realizações humanas, isso é muito pouco. A nossa maior realização é ir para a morada eterna e vivermos com o nosso Senhor. É para isso, é para esse lugar, é para essa condição que nós todos caminhamos. E por que é isso importante? Porque nós rezamos isso na liturgia hoje, justamente porque quando o nosso coração, o nosso olhar, a nossa vida, os nossos sentidos, tudo que nós somos não está voltado para a busca das coisas eternas, até mesmo aquilo que Jesus pode realizar por nós,
perde o seu sentido, ou nós buscamos em Jesus aquilo que não é essencial. Ficamos no superficial. Veja, voltando, a grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava. Um povo, então, vendo milagres, correu atrás de Jesus. Não somente na época de Jesus, mas hoje também é assim. E isso é verdade, o nosso Deus é o Deus de milagres. Por diversas vezes no Evangelho mostra isso. Se nós não estivéssemos vendo aqui o Evangelho de João, estávamos no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos, nós vemos a abundância, então, dos milagres que Jesus realiza. E o evangelista, ele quis mostrar exatamente isso. Mas, o milagre deve nos levar, nos projetar, nos colocar numa outra realidade. O milagre tem um sentido. O milagre nos faz muito bem. O milagre tantas vezes devolve aquilo que o pecado tinha perdido em nós, devolve aquilo que a doença tinha tirado em nós, devolve aquilo que os nossos traumas tinham tirado de nós. O milagre nos coloca diante de uma realidade que nos encanta tantas vezes. É por isso que nós somos atraídos pelo milagre, como todo esse povo que foi atraído para seguir Jesus. E mesmo quando ele decide de estar com seus apóstolos a sós, como diz aqui no Evangelho, todo mundo vai atrás e corre atrás. Tantas e tantas pessoas, tantos e tantos servos hoje são instrumentos de Deus também, instrumentos da graça, canais da graça, com os dons de cura, de libertação, de milagres. E aí também, quantas vezes nós somos atraídos para seguir essas pessoas. Mas o milagre, ele tem um sentido, ele é um sinal, se nós nos mantivermos aqui no Evangelho de São João. Que, infelizmente, esses discípulos aqui de Jesus não conseguiram ver, porque até mais para frente, no próprio Evangelho de São João, ele vai dizer o seguinte: vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Porque de fato acontece isso, Jesus multiplica os pães e são saciados e continuam a seguir Jesus. E ele denuncia, o sinal não realizou, o milagre não realizou o seu sentido. E o que esses discípulos deveriam ter visto e não conseguiram ver? E o que nós somos chamados a ver com os milagres de Jesus é que tantas vezes também nós não conseguimos ver. Veja no Evangelho, nós temos Jesus, ele sobe ao monte, vai num lugar deserto, ativa o seu radar bíblico aí, Antigo Testamento, vai ativando. E daí, está próximo da festa da Páscoa. Moisés, no Êxodo, que sobe também ao monte, que conversa com Deus, que volta do monte, traz a vontade de Deus, o mesmo Moisés que, por causa da reclamação do povo que foi liberto do Egito, reclamava, e daí, intercedendo, faz cair o maná do céu, o povo de Deus que é alimentado com o pão que vem do céu. O que esse povo deveria ter visto e não viu? Deuteronômio 11:18, o Senhor Deus suscitará no vosso meio um profeta como eu, diz Moisés ao seu povo. Irmãos, ocorre que muitas vezes nós ficamos tão fissurados na busca
na busca de milagres, ou na busca de correr atrás dos milagres, ou na busca de correr daqueles que operam os milagres, que esquecemos de reconhecer que o Senhor é Deus, que quem realiza os milagres é o Senhor, que nós, com os milagres que o Senhor realiza, nós somos chamados a nos voltar para Ele, a voltar a nossa vida para Ele, a voltar o nosso coração para Ele, a nos converter a Ele. O milagre deve gerar em nós o que? Deve gerar em nós então uma conversão. Veja, até o momento em que nós não precisemos nem mais correr atrás de milagres, nem de cura, nem de libertação, porque Deus nos basta, dizia já Santa Teresa, só Deus basta. E até mesmo há situações na nossa vida que podem parecer situações que nos devastam, uma enfermidade sim nos devasta, enfim, tantas coisas que nos prendem. Pode ser até mesmo instrumento de Deus para a nossa salvação, para a nossa conversão, para nos voltar para Deus. Quantas e quantas vezes nós corremos atrás do milagre, o milagre não vem, nós pedimos e o milagre não vem, a graça não vem, e a gente entra na murmuração. O povo de Israel também murmurou contra Deus. Murmurou porque tinha esquecido que Deus o tinha libertado. A murmuração na nossa língua que é um grande pecado, porque quem murmura se esquece que Deus é o Deus libertador, se esquece que nosso Deus é um Deus maravilhoso, se esquece que Deus agiu e continua agindo, e que é presente, vai sempre continuar presente. Na língua do murmurador não tem Deus. Quando nós seguimos o Deus dos milagres, e não os milagres de Deus, quando nós desejamos a Deus, e não os milagres de Deus, aí o sinal, aí sim o milagre, aí sim a graça de Deus, ela tem todo o sentido. Aí sim nós podemos nos tornar discípulos de verdade. Qual o sinal que Jesus realizou aqui? Nós vimos, então, Jesus ele vê essa grande multidão, sentiu compaixão daquela multidão, multiplicou esses 5 pães e 2 peixes que estavam ali e alimentou toda aquela multidão que estava ali. Alimentou tanto, com tamanha abundância, que até sobrou. Jesus então multiplicou o pão. Na tradição bíblica, irmãos, o pão significa a vida em plenitude. O pão alimenta a nossa vida, uma matéria tão simples, uma alimentação, um alimento tão simples, mas que representa então, e que dá uma força para a vida, representa a vida. Veja, ele vai dizer mais para frente, você vai acompanhar nos próximos domingos, que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas antes de dizer, ele vai preparando esses daqui, para compreender essa palavra, que ele é o pão da vida. E se ele multiplica o pão, significa que ele multiplica um elemento material, importante. Salta aos olhos, eu gosto sempre de lembrar disso, quando medito esse evangelho, salta aos olhos essa compaixão de Jesus que é concreta. O povo que estava ali seguindo não tinha do que comer, era difícil alimentar todo aquele povo que estava o dia todo seguindo. E Jesus sente compaixão, alimenta. Sua misericórdia se manifesta então num cuidado. Deus cuida de nós. Deus cuida de você.
Quando nós seguimos Jesus, Deus cuida de nós. E cuida de nós materialmente, porque aqui foi um pão material que se multiplicou e saciou a fome daquela gente que estava ali. Porque Deus é providente. Esse evangelho mostra como Deus é providência e misericórdia, compassivo e bondoso, para com o povo que tem sede, que tem fome de pão. Mas não é somente isso. Poderemos parar por aqui. Como nós vimos, Jesus realiza um sinal, o sinal multiplicação do pão. Jesus sacia todo esse povo. Mas porque queria que fosse reconhecido como Deus. Por isso que também esse pão não é simplesmente um alimento material. E Jesus vai caminhar com seus discípulos para mostrar que esse é também um alimento espiritual. Porque Jesus, Ele não quer simplesmente nos saciar com um pão material, não quer nos alimentar simplesmente nas nossas necessidades enquanto pessoas físicas. Mas Ele quer nos saciar espiritualmente, quer nos saciar da sua presença, nos sacramentos, na sua palavra, nos bens da graça, na eternidade. Jesus manifesta também o seu amor e sua misericórdia, descendo até o profundo do nosso ser. E como Ele nos criou para Ele, Ele também quer nos alimentar com a presença dEle. É por isso que tantas e tantas vezes, e aí, voltando àquilo que eu dizia também no comecinho, quando nós somos católicos com uma visão muito materialista, muito fechada nas realidades desta terra, muito imanente, não transcendente, nós vamos pensando que amar a Jesus, seguir a Jesus, é ter graças, é ter bênçãos para a nossa realização material e não sei o quê. Mas é muito mais do que isso. Jesus multiplica o pão, sacia a fome deste povo para ser visto como Deus e para nos saciar na verdade daquela fome verdadeira que nós temos, que é a fome e sede de Deus e da sua presença. Porque nós todos vivemos da Eucaristia. Podemos ter todo tipo de realização. Podemos ter todo o tipo até mesmo de condição social. A gente pode também viver num certo cristianismo, de assistencialismo para a pessoa, de dar alimento, mas dar alimento sem converter o coração, sem evangelizar, não adianta de nada. Basta a gente olhar para os países desenvolvidos, onde se tem tudo, mas não se tem Deus, e onde mais se morre de suicídios. Jesus, Ele quer nos saciar com o alimento eterno. Por isso quando nós cantamos o refrão desse salmo, saciai os vossos filhos, Senhor, que é o grande desejo da nossa alma. E com a certeza de que sim, Ele nos sacia em abundância. Vejam, depois de tudo isso, todos ficaram satisfeitos. Recolheram ainda encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães.
deixados pelos que haviam comido. Há abundância em Deus. Basta nós buscarmos. Há abundância de graças. Quando nós buscamos o Deus das graças. Há abundância de bênçãos, de milagres. Quando de fato nós queremos ser saciados pela presença de Deus. E pela presença de Deus que tantas vezes vai invadindo a nossa vida e que vai pedindo conversão, transformação, correção da nossa vida, abandono dos nossos vícios. Quando de fato nós nos alimentamos daquilo que vem de Deus, quando nós somos saciados com o alimento com o alimento que de verdade sacia a nossa alma, nós somos igreja, nós crescemos como família, nós crescemos na unidade, e aí nós escutamos essa belíssima segunda leitura de São Paulo aos Efésios, né? Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança a qual fosse chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos, porque todos nós somos habitados por essa fome e sede de Deus. E são nessas realidades, no batismo, na fé, no Senhor, no viver conforme a nossa vocação. Diz aqui no comecinho: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Quando nós somos alimentados por Cristo, a nossa vida enquanto irmãos é vivida com essa suportação no amor, com humildade e mansidão. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: quando você não pode amar, você suporta. Porque a gente fala assim, suportar é como se fosse algo negativo. Não esse suportar que nós estamos escutando aqui da segunda leitura. Você sabe o que é esse suportar? Tem uma parte na missa que a gente fala assim, o sacerdote: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, não é verdade? Que tira. É uma tradução do latim. Mas se a gente for pegar também o sentido original, hebraico dessa palavra, esse tirai na verdade é suportai. Cordeiro de Deus que suporta o pecado do mundo. O que Jesus fez? Cadê o crucifixo? Na frente, tá? Estou perdido. Aqui, ó. Suportar isso daqui, ó. Que está Jesus e está suportando na cruz. Suportar é um ato de amor. Suportar é o que Jesus fez por nós. Então veja, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Não é, eu tenho que suportar essa pessoa, mas é de fato amá-la, carregar nos seus ombros, trazê-la na sua vida para levá-la a Cristo e a salvação de Cristo. Mas veja, isso aqui só pode, repito mais uma vez, ser alimentado em nós se nós temos essa visão sobre o projeto de Deus, se nós temos essa visão sobre as coisas eternas, se nós alimentamos de fato nossa sede pela eternidade, senão nosso relacionamento com as pessoas vai ser pesado, vai ser chato, vai ser sem vida, e a gente vai ver o outro como nosso inimigo, como nosso concorrente, e aí toda a competição do mundo. Tem que chegar primeiro e eu piso nos outros, estou nem aí. Tudo isso nós temos na Eucaristia. Fica então para nós esse desejo ardente de esperar os próximos domingos para a continuação do Evangelho e nos deixarmos formar, catequizar por Jesus no seu ensinamento. Mas já desde agora, guardemos isso para nós,
há muita abundância em Deus. E aquilo que nós buscamos de verdade, nós só poderemos e nós só podemos encontrar nele. Na sua palavra, nos sacramentos, nele que é o pão da vida. Meu irmão e minha irmã, então, busque a Jesus, o pão da vida. Se em qualquer retiro, em qualquer lugar que vocês forem, onde Deus manifesta a sua presença através dos milagres, se isso impedir você de buscar a missa, mesmo que seja aquela missa simplesinha da semana, se podemos falar que uma missa é simples, então essa busca dos milagres não está te levando para Deus. E se você faz o contrário, quer dizer, se de fato você se alimenta com Jesus, se alimenta da presença dele na Eucaristia, aí sim, pode fazer essa experiência. Os milagres e as bênçãos de Deus, elas vão ser muito maiores, porque elas vão te prender o seu coração em Deus. E ao mesmo tempo, te projetar lá para essa realidade, que é a realidade para a qual nós somos criados. Eis que vos prepara uma morada, a morada eterna, o encontro pessoal com Jesus, que nós já antecipamos na celebração de cada Eucaristia, como nós estamos fazendo hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aplauda Jesus pela palavra, por essa palavra dele. Creio em Deus Pai,